Então vamos seguir aqui na questão do Alexandre de Moraes, que a gente falou do ato de 8 de janeiro, né? E agora a gente vai vindo para essa questão que ele colocou, que determinou que a Anatel bloqueasse o aplicativo X no Brasil. Qual foi a justificativa para essa medida? Foi uma medida extrema, mas a gente tem que contextualizar. Primeiro que ele não deveria estar atuando nesses casos. A gente criticou lá atrás o Moro por ser um juiz universal. Tudo ia para Curitiba. Agora tudo Alexandre de Moraes. Eu acho o máximo. É o máximo, gente. A vida é cíclica. As pessoas... Não, mas é diferente. O Alexandre de Moraes é pior. Talvez, porque seja ministro do Supremo. Ele tem mais poder. Você lembra que... Você sabia que tem foro privilegiado no Brasil ainda, né? Sim, que sim. algumas autoridades... As pessoas nem querem mais foro privilegiado. Porque um ministro ou um deputado... Se ser processado no Supremo, depois não tem nem mais como recorrer. Só que tem uma coisa. Deixam repetir a mesma coisa porque as pessoas têm medo dos poderes paralelos. Porque realmente pode descambar para outras situações. Nós temos problemas sérios, que é uma questão da polícia, por exemplo, milícia. Não adianta. Aí já tá, você tá criticando, aí tá vendo a esquerda fala mal de... Não, milícia é um problema seríssimo no Brasil. Tem no Brasil inteiro, não é só no Rio de Janeiro. E não é culpa de um governante só. É culpa do aparato do Estado ineficaz e da falta de controle das estruturas de polícia. O policial não tem dinheiro, não tem nada, não tem estrutura, não tem lei orgânica na Constituição, como tem juiz e promotor. Mas, enfim, de qualquer maneira, se você pegar, a crítica é igual. E o procedimento é o mesmo. As mesmas pessoas que diziam que o Moro estava errado, agora defendem o Alexandre de Moraes. As que diziam que o Moro estava certo, criticam o Alexandre de Moraes agora. Ele não tinha que estar com tudo esse processo. Você tem outros ministros, você tem outros juízes. Por que tudo com ele? Porque uma parte da sociedade, principalmente a sociedade organizada, precisa deixar na mão dele para que haja um controle de danos. Eu vou te dar um exemplo, falando especificamente do X, porque eu fugi um pouco da pergunta. Teve um juiz uma vez em São Carlos, eu lembro disso aqui. Na época era o presídio. O presídio estava cheio de celular e os presos falando. Até hoje, né? Como é que pode? Ainda colocam a culpa nas mulheres dos presos. Tá tendo uma voz aí. Tô escutando. Colocam a culpa, fazem aquela revista íntima. Gente, se você não gosta, óbvio, ninguém gosta de bandido, ninguém gosta de preso, mas vamos ter um pouco de humanidade, porque senão a gente vai estar sempre criando monstros. Não precisa mandar a mulher abrir as pernas e a outra mulher ir lá enfiar o dedo. O que é isso, gente? Sendo que tem o raio-x, dá pra ver tudo. É mentira, é hipocrisia, é maldade, é violência. Ah, mas você é de esquerda, você protege bandido. Não, eu protejo o sistema para funcionar. E esse juiz, na época, lá de São Carlos, como os presídios estavam infestados de celulares, ele deu uma ordem para a Telefônica, sei lá, que comandava os celulares, falando o seguinte: vocês desenvolvam tecnologia para impedir, que é outra coisa que é tão fácil. Nos Estados Unidos tem. Sim. Você colocar as antenas, sistema para que não funcione lá dentro bloqueia do celular. Aí se o cara entrar com o celular... O que fez a operadora? Nós não temos dinheiro nem tecnologia para isso. Ele recrudesceu o juiz na época. Aumentou a multa. Quando foi, eles não pagaram. O que fez o juiz na época? Cortou o sinal da cidade toda. É óbvio que veio um desembargador, instância superior, falou: ele exagerou, não era uma medida extrema, e continuou tudo dantes como no reino de Abrantes. Como o Alexandre de Moraes não tem recurso, entre aspas, porque ele tem o colegiado. Os colegiados, inclusive, referendaram a decisão dele. Então agora, a empresa que está errada também, que não está tendo representante do Brasil, que realmente não está se empenhando para fazer política de compliance com relação aos ataques, às fake news, também recuou. O Mark Zuckerberg, ele fingiu melhor que o Musk. Ele foi lá no Congresso dos Estados Unidos, ele chorou,
Ele criou algumas ferramentas da Meta para poder desenvolver as questões de ataque. Eu não sou especialista nesse tema. Tem gente que vai falar muito melhor do que eu. Mas ele pelo menos fez sinalizações. E o mundo, ele também representa a sinalização. Por que o Bolsonaro foi tão atacado? Pela sinalização que ele deu na pandemia. Então, política, ser humano, compreende gestos. E aí o Mark Zuckerberg aceitou algumas condições e por isso foi poupado. Mas tem problemas no Instagram, no Facebook, claro que tem. Só que o Elon Musk não. Ele peitou porque ele também está fazendo política. Agora, que foi uma medida extrema do Moraes, foi. Mas, de novo, eu volto ao mesmo ponto. Qual é a origem disso que está eivado de nulidade? A competência. Porque se fosse um outro juiz, talvez tivessem dado parabéns para ele. Fala, nossa, que juiz corajoso, hein? Bloqueou o Elon Musk. O Elon Musk. Aí vão recorrer, aí pode ser que a decisão, poderia ser que a decisão fosse cassada, que mantivesse algumas exigências. Esse é o mundo da justiça. Analisando aí, não tem um certo e um errado, né? Se for ver dessa forma de fora. Certo e errado é coisa de criança. Não, porque a gente começa a analisar o seguinte. As pessoas tratam política, justiça como coisa de tati-bitate de criança. Sim. Ai, cadê a verdade? Cadê o certo e errado? Existe o justo e aquilo que a justiça tem provas. O resto é anarquia. O Alexandre ele foi querer manter a ordem porque não é terra de ninguém. Que eu vi uma reportagem, acho que foi até no jornal nacional, falando sobre essa questão. Que tem que colocar a ordem. Porém, quando você coloca uma ordem dessa, você afeta uma atmosfera muito grande de pessoas que trabalham. Mas ele perdeu totalmente a mão. Então, é perder a mão. Ele perdeu a mão, ele tá completamente fora. Agora eu te pergunto, quem é que controla o juiz? Quem é que controla o ministro do Supremo? Por isso que estão pedindo o impeachment dele. Porque, na verdade, o impeachment é ilegal do ponto de vista jurídico, ministro do Supremo. Mas teve uma votação que o Bolsonaro votou a favor, né? Não, o Bolsonaro não é senador. Não, na época, lá atrás, sobre o Alexandre de Moraes, não teve? Não, o Bolsonaro não vota. Ah, quando ele foi deputado? Isso. Não. O deputado não vota. Quem vota para impeachment de... Para tirar o poder do Alexandre da vetação, não teve? Não, ele deve ter vetado algum projeto de lei. Ah, entendi. Não, o que ele contestou, que começou a briga entre os dois, foi a questão do Supremo ter decidido pela autonomia dos estados na questão da pandemia. Que me pareceu até uma decisão correta. Se revelou correta principalmente porque o ex-presidente tem uma visão diferente da vacina. Eu estive com ele, inclusive, eu visitei ele no hospital. Ele tem uma posição anti-vacina. É dele. Só que ele é tão assim, e ninguém pode dizer que ele não é autêntico. Pode fazer outras críticas, mas ele não finge. Ele falou, vacina, vai aparecer... Ele não entende a questão da vacina. Então, ele criou essa confusão na época com o Supremo. Acho que ali também foi um embrião dessa discussão. Mas um juiz de direito não pode se contaminar com um político, porque ele vai continuar lá. E ele não pode, por exemplo, como fez o ministro Alexandre de Moraes, multar as pessoas que entraram depois da proibição por um outro caminho. Montar em 50 mil reais, o coitado do cara que entrou lá no X, sendo que talvez ele nem esteja querendo burlar mesmo. Então, eu acho essa questão radical. É radical, mas é óbvio que é radical. Mas por que é radical? Porque ele não tem isenção. Por que ele não tem isenção? Porque ele não é competente. Por que ele não é competente? Porque ele é vítima dos ataques das fake news. Você não pode pedir para mim, Sergei, julgar alguém aqui no estúdio que te fez mal. Porque eu sou seu amigo, eu não conheço ele ali. O que eu vou fazer com ele? Eu vou condená-lo. Por isso que o juiz tem que ter a capacidade de dizer, não tenho isenção. E se não se declarar isento, e se não se declarar suspeito, a palavra é suspeição. Você tem que ter um órgão administrativo que faça esse controle. Quem é que controla o ministro do Supremo? O que eles estão querendo, o impeachment do Alexandre de Moraes, é por atos de irresponsabilidade e crimes de responsabilidade, perdão. Crimes de responsabilidade. Tudo isso que ele fez é crime de responsabilidade? Há divergências jurídicas. Sim. O que precisaria ter,
e a gente criou, em 2004, o CNJ, que foi sucateado, que é o Conselho Nacional de Justiça, que em 25 anos de existência só puniu 40 juízes. Sendo que dessas punições tem um monte de advertência. Ó, puxão de orelha aí, não faz mais. Aquele juiz de Santos lá, desembargador, que puxou a carteira na praia, ó, puxão de orelha. Nem tchum. E o CNJ, quando a gente criou, é um órgão para controlar juízes. Não disse que o Supremo não estava afeito, mas o Supremo disse que não está afeito à jurisdição do CNJ, porque ele está acima. Só que eles são o quê? Juízes. Que, aliás, tem que mudar, viu? Tem que ter mandato, tem que ter uma série de coisas que não vão melhorar o ser humano que está lá. Só nós vamos melhorar o ser humano que está lá quando a gente entender como é que a gente forma juiz no Brasil. Porque o juiz passa anos estudando, jovem, não namora, não conversa com as pessoas, e aí vira juiz, vai julgar uma separação de 50 anos. Ele não sabe nem o que é relacionamento. Aí é difícil, né?